Irmãos, eu vou responder aqui sobre o assunto a ceia do Senhor. Um dos irmãos do canal pediu para que eu falasse sobre a ceia do Senhor. Queridos, a ceia do Senhor é a reunião mais importante da igreja. A mais importante da igreja para os salvos. Para aqueles que confessam que Cristo Jesus se tornou a vida deles, porque a vida deles perdida no pecado, distante de Deus, separado de Deus, foi incluído no corpo de Cristo na cruz. Esses que foram ressuscitados juntamente com Cristo têm uma experiência a declarar, uma experiência a confessar, uma experiência viva, real, da obra de Cristo ali na cruz do Calvário, quando ele foi incluído em Cristo. E ali definitivamente a velha criatura, a velha criação, ficou crucificada com Cristo. A palavra do Senhor diz: eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E em 2 Coríntios 5,17, eu citei Gálatas 2,20, 2 Coríntios 5,17, se alguém estiver em Cristo crucificado, no pão que foi levantado daquela cruz, o pão que desceu do céu, é o Senhor Jesus Cristo. Se ele creu que foi crucificado com Cristo, se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para esses que foram feitos novas criaturas, regenerados, salvos, feito agora família de Deus, e agora no interior deles é Cristo a vida deles, esses são chamados para participar da ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor haverá uma proclamação, haverá uma anunciação, uma confissão do que aconteceu com essa pessoa no corpo de Cristo, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas que estão sendo chamadas a participar da ceia são pessoas que têm uma experiência com o sacrifício vivo do Senhor Jesus Cristo ali pela cruz. Eles creem que eles também entraram por essa porta. Cristo diz: eu sou a porta. Quem entrar será salvo, porque entrará e sairá e alcançará pastagens. Entrará pela cruz e sairá pela ressurreição como novas criaturas. Esses são convidados agora a celebrar, porque eles têm uma experiência real de proclamação. Não é de qualquer jeito, não é porque aquela fila está indo, eu também vou, não é porque alguém está oferecendo aqui os elementos da ceia, então eu preciso participar também. E não somente há governos locais, tem governos locais que diz o seguinte: não contra nem a favor, porque nós não estamos aqui, não é esse o assunto de tentar julgar ou justificar um governo local, de maneira alguma. É que alguns, mesmo que obedeça essa cerimônia que a denominação pede, mas talvez não tenha a real experiência da cruz no seu interior. Portanto, eles vão comer do pão e tomar do cálice indignamente, mas daqui a pouco eu volto nessa questão de indignamente. Talvez a maioria estão querendo saber a respeito disso. Mas em Mateus capítulo 26, versículo 26, a palavra do Senhor assim diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, ele tomou um pão, mas ele é o pão celestial, o pão espiritual, apesar de estar na carne.
mas para nós traria lições preciosas espiritualmente. Mas ele tomou o pão e, abençoando-o, partiu. Olha como é interessante. Jesus Cristo sempre foi um pão partido. Porque se ele permanecesse inteiro, nós não poderíamos participar desse pão com cada pedaço. Aquele pão, para que outros possam participar, aquele pão tem que ser dividido, partido. E Jesus Cristo sempre foi um pão partido, para que todos nós pudéssemos participar da vida, da santidade, da salvação, do perdão, da restauração, da purificação dos pecados, por esse pão que foi partido. E ele chama a participar desse pão, daquilo que ele é. Vamos voltar lá? Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele não diz: isto aqui é a minha carne. Nesse texto, é o meu corpo. Agora, aproveitando aqui a ocasião, irmãos, tem alguns que entendem, e nós respeitamos, transubstanciação. O que é transubstanciação? É você pegar um pão e dizer: esse pão foi transformado no corpo de Cristo. Por isso que quando eu coloco na minha boca eu não posso nem mastigar, porque é o corpo de Cristo. Transubstanciação, uma substância transformada. E também esse vinho eu estou tomando, mas é o sangue de Jesus que está me purificando de todos os meus pecados agora. Nós não cremos em transubstanciação, respeitamos e não estamos aqui para dizer isto ou aquilo, nada, nós estamos só nos posicionando. Transubstanciação, nós não aderimos. Consubstanciação é outro que pega o pão e diz assim: este é pão, não é corpo de Cristo, é pão. Mas quando coloca na boca, também não quer nem mastigar, porque aí, como fosse corpo de Cristo, carne de Cristo. E também, isso daqui é cálice, é suco de uva, mas quando eu tomo, é sangue de Jesus me purificando de todos os pecados. Nós também não defendemos, não aderimos a essa linha. Nós cremos, recebemos, proclamamos, ensinamos e praticamos que o pão é pão desde o início até o final. E o suco ou vinho é vinho no cálice e também quando nós ingerimos. Mas é substância, é um símbolo. Mas é só símbolo? Não, não é só símbolo, não. Usamos símbolos, mas não é só símbolo. Ele está apontando para aquilo que é divino, que é celestial, que é eterno. Aquele pão é o pão que foi levantado da terra. Quando Cristo, que ele é o pão, foi levantado da terra, nos atraiu no seu corpo. Aí nós participamos do corpo de Cristo. Nós fomos batizados no corpo de Cristo na cruz. Vocês não sabem que todos vocês que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte? Romanos 6:3. Aí ele nos fez participantes daquele sacrifício. E também o sangue dele derramado, o sangue de Jesus, tem tudo a ver com a nossa experiência de purificação de pecados. Como temos para os que creem, para aqueles que creram na sua morte com Cristo, sua ressurreição com Cristo, foram ressuscitados como novas criaturas. Fui crucificado quando eu era uma velha criatura, tinha a natureza
de Adão, pecado original, ele foi crucificado com Cristo. Meu velho homem foi com ele crucificado. Significa que a minha vida tem tudo a ver com o sacrifício de Cristo. E ele diz: a seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Olha lá o cálice. Mas ele está dizendo, esse daqui, que é símbolo, é cálice, ele diz assim, olha, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira. Olha lá, não falou agora que tornou sangue de Cristo. Você não vai mais tomar deste. Eles estão dizendo, juntamente com ele, não. Mas depois ele deu a ordem em 1 Coríntios 11, para que a gente celebrasse muitas e muitas vezes. Por isso que nós não entendemos transubstanciação. Nós entendemos símbolos seríssimos que apontam. O sério não é o símbolo. O sério é aquilo que ele aponta para algo eterno, que é o corpo de Cristo na cruz, o sangue derramado para a purificação dos nossos pecados, todos os nossos pecados. Olha só em 1 Coríntios capítulo 11, por semelhante modo, versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós participamos da mesa do Senhor em memória daquilo que ele realizou graciosamente, poderosamente, amorosamente, incondicionalmente, voluntariamente. Ele se ofereceu como pão que desce do céu. Nos incluiu nesse pão lá na cruz e derramou seu sangue para a purificação dos nossos pecados. A morte dele foi a nossa morte para a natureza de Adão, o pecado original, o pecado. E o sangue de Jesus foi a purificação dos nossos pecados cometidos, tirou o pecado do mundo. Lembra João 1,29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No corpo de Cristo, quando nós fomos incluídos nele, quando ele nos atraiu, nós fomos batizados, incluídos nele, é interior dele. Nós morremos, agora nós temos razões suficientes e grandiosas para participar da ceia do Senhor como alguém que teve uma experiência real, viva, verdadeira, com o Cristo da cruz. Por isso que ele vai chamar a nossa atenção. Ele vai, por isso, versículo 27, por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice, aí pão, cálice, ele não fala outra linguagem, pão e cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É algo muito sério, querido. Não é no oba-oba, não. Não é porque todos participam, eu tenho que participar também. O Senhor nos convida a participar? Convida. Ele tem prazer que a gente participe? Claro que tem, porque tem tudo a ver com ele. Ele diz, faça isso em memória de mim. Todas as vezes que fizerdes, se estão fazendo, celebrando, estão lembrando, estão confessando a minha morte, a minha ressurreição. Estão renovando nas vossas mentes a experiência que vocês tiveram comigo naquela cruz.
É isso que o Senhor está nos ensinando e chamando-nos para esse relacionamento amoroso, grandioso, poderoso. Mas ele está dizendo, se você não tem a sua experiência do novo nascimento, se você não creu que você morreu para a vida condenada e foi ressuscitado para uma vida justificada, não faça isso como alguém tivesse uma experiência, sendo que você não tem. Aí é indignamente. Mas se eu tiver alguns pecados, irmãos, queridos, quem tem condições? Eu tenho condições de participar da mesa do Senhor? De jeito nenhum. Por mim mesmo. Não e não. Mas por que participa então? Por causa da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de você, não vem de vós. É presente de Deus. É o Senhor que realizou esta obra de fazer de você um novo homem e perdoar todos os seus pecados e livrá-lo da velha natureza e dar para vocês um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. E tudo isso foi lá na cruz, pela morte e ressurreição. E o que vocês estão fazendo hoje com o pão, vocês estão recordando em celebração, em obediência voluntária, amorosa, com gratidão em seus corações daquilo que eu realizei em teu favor, em teu benefício lá naquela cruz, e vocês foram alcançados porque eu dei fé para que vocês pudessem crer. Então façam isto, celebrem isto. Quantas vezes? Uma vez por semana? Não sei, todas as vezes que participarem, todas as vezes. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, comerdes do pão em memória de mim. Façam isso todas as vezes. Uma vez por ano. Uma vez por semana. Todos os dias. Todas as vezes que fizerdes. Ele não está estabelecendo. Mas a minha igreja estabelece uma vez por ano. Amém, querido. Amém. Uma vez por mês. Amém. Amém. É assunto deles, assunto do governo local. Ele diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente não tem uma experiência real, será participar indignamente. Não foram alcançados, porque a mesa do Senhor é para os salvos. Não é para os não salvos. Talvez por isso que alguma denominação diz o seguinte, antes de tomar a ceia, está dizendo, se você não é membro da igreja, aconselhamos que vocês não tomem. Talvez isso, poupar a mim e a você, que não, uma pessoa não regenerada, poupar a pessoa de ela ser tornada réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Porque ela não confessou ainda. Quem realmente conhece o coração da pessoa lá dentro é só o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais conhece. Versículo 28, examine-se, pois o homem a si mesmo. Você é a nova criatura? Examine, converse com você. Você é a nova criatura? Você creu que você já morreu com Cristo? Que você já passou porque ele diz ele é a porta, ele é o pão. Você já passou por lá? Você já nasceu de novo? Você é a nova criatura? Examine-se, o homem a si mesmo. E faça o seguinte, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que responsabilidade. É muito sério, irmãos. A ceia do Senhor é muito sério. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. É aqui. É isso. Toma no embalo. Chega de qualquer jeito, participa, vai embora de qualquer jeito. Ele é a mesma pessoa. Não houve transformação, não houve regeneração, não houve um novo nascimento, mas participa da ceia do Senhor. Irmão, cuidado. Juízo
para si, diz a palavra do Senhor. É tão maravilhoso, mas também, por isso que tem o lado espiritual da coisa. Não é de qualquer maneira, de qualquer jeito. Amém, queridos? Mas a ceia do Senhor é maravilhosa participarmos, e o Senhor convida a gente para participar, os salvos participarem. E ali a adoração, louvor, gratidão, reconhecimento, ações de graça, pelo privilégio de ter sido alcançado pela obra do novo nascimento e participar da ceia do Senhor. Aleluias, até que ele volte, anunciando sua morte e sua ressurreição. Amém. Faça seu comentário, querido.